Olá pessoal, bom, hoje eu vou falar sobre Números 13, que fala sobre a missão de reconhecimento de Canaã, e vou tirar algumas lições desse texto. Bom, primeiro, no princípio lá, Deus prometeu uma terra para Abraão, disse que ele ia dar para Abraão, para os descendentes de Abraão, uma terra que emana leite e mel. E isso foi uma promessa de Deus lá no início e isso permaneceu, né? Só que isso só começou a ser cumprido em Moisés. Então Moisés pegou e, sob o comando de Deus, ele enviou homens para uma missão de reconhecimento da terra de Canaã, né? Deus mandou. Então ele enviou, foram 12 homens, um de cada tribo, e eles tinham que ser líderes das tribos. Moisés enviou eles ao deserto de Parã, como o Eterno havia ordenado, e eram líderes, né, de cada um. Então, ou seja, o que a gente pode tirar já desse primeiro versículo aí? É que eles eram influentes, pessoas influentes, lideranças influentes de cada tribo. Então, antes que eles subissem para a missão de reconhecimento, partissem para a missão de reconhecimento, Moisés os advertiu para eles irem pelo deserto e tal, entrando na região montanhosa, e ele falou as características que ele queria que eles vissem, né? Queriam que eles analisassem um povo que vivia lá, se era forte, se era fraco, se era numeroso, se era pequeno. E observasse a terra, se era agradável, se era ruim. Descrevesse a cidade que eles moravam, que tinha muros, se era fortificada, se era difícil de ser conquistada, digamos assim. Se tinha floresta, se tinha frutos, etc. Ainda disse para trazerem uma amostra dos frutos que haviam lá. Então eles foram a caminho e eles passaram 40 dias nessa missão de reconhecimento. Entretanto, quando eles voltaram, eles se apresentaram a Moisés e Arão e falaram: olha, realmente a terra é muito top, é uma terra maravilhosa, realmente mana leite e mel, olha só os frutos que a gente trouxe. Eles levaram um cacho de uva, só que eles falaram que o único problema era o maior problema na visão deles. O povo que vive lá é cruel, suas cidades são enormes e bem fortificadas, e tem os descendentes de Enaque lá, que eram descendentes de gigantes. Aí tem Amalequita, tem Cananeu, tem Hitita, tem Jebuseu, todos eles. Então é muito difícil a gente conseguir e tal. E aí Caleb disse: vamos subir e conquistar a terra agora, porque nós vamos conseguir, porque Deus prometeu. E talvez aí é interessante que Deus prometeu essa terra desde Abraão. Então fazia muito tempo, não era algo de momento, sabe? Não era algo ali do momento. Não, Deus já tinha prometido há muito tempo aquela terra. Mas o que aconteceu? Eles não creram. Não tiveram fé que quem tinha prometido para eles era Deus. Tipo, alô, quem está te prometendo é Deus, não é qualquer pessoa. Então eles olharam para os gigantes que tinham lá, para a questão das cidades serem bem fortificadas. Mas aí Caleb disse: vocês já falaram como é que é a terra, agora vamos subir e vamos conquistar a terra. E aí, a princípio, essa atitude de Caleb pode soar até bem infantil. Pode soar bem infantil porque, tipo, Caleb, tu não tá vendo o que a gente tá falando? As cidades são fortificadas, lá tem gigantes, a gente não vai conseguir. Quem somos nós para conquistar essa terra? Mas Caleb não estava olhando para os problemas, Caleb estava olhando para o Deus que tinha prometido. E que os fez chegar até ali, né? Quantas lutas, batalhas, guerras eles já tinham passado e Deus tinha ajudado eles. Só que não importa, né? A maioria sempre vai ser incrédula. E, assim, uma coisa que eu vejo é que Deus, ele odeia a incredulidade. Deus odeia a incredulidade. Assim como Jesus lá no barco com os discípulos, e os discípulos: nós vamos afundar. E Jesus disse assim: cara, vocês têm pouca fé, cara. Como pode? Eu já fiz tantas coisas, mas vocês continuam desacreditando, descrendo. E uma coisa que a gente pode ver da leitura bíblica como um todo, de Velho a Novo Testamento, é que Deus odeia a incredulidade. Aí eles disseram, né? Os outros disseram: não podemos atacar aquele povo, eles são mais fortes que nós. E aí os boatos começaram a circular entre o povo de Israel. E eles diziam: observamos a terra de uma extremidade à outra, é uma terra que devora seus habitantes. Todas as pessoas que vimos lá eram enormes. Imagina que vimos até os nefilins, os gigantes de Enaque. Diante deles nos sentimos como gafanhoto. E aí eles ficaram muito tristes, e essa noite eles foram dormir muito tristes, chorando. E tipo assim, poxa, Deus nos trouxe até aqui, nos prometeu tudo isso, mas pelo visto isso não vai rolar, não vai acontecer. E aí eles começaram a murmurar e se queixar, dizendo: poxa, por que a gente não morreu no Egito? Ou então no deserto? Porque Deus nos trouxe pra cá, foi pra nos matar aqui, nossos esposos serão tomados como reféns, por que não voltamos para o Egito agora mesmo? E logo eles estavam
brigando e dizendo: vamos voltar para o Egito, vamos escolher um novo líder, porque o Moisés não tá com nada, e vamos voltar para o Egito. Então Moisés e Arão se prostraram com o rosto em terra diante de toda aquela comunidade reunida numa assembleia de emergência. Josué, filho de Nun, e Caleb, filho de Jefuné, integrantes do grupo de reconhecimento da terra, rasgaram suas roupas e fizeram o seguinte pronunciamento ao povo reunido ali: a terra que atravessamos e observamos é muito boa, boa mesmo. Se Deus se agrada de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, uma terra que mana leite e mel, como eles dizem, e Ele nos dará essa terra. Só não se rebelem contra Deus e não tenham medo daquele povo. Eles serão café pequeno para nós. Eles não têm proteção alguma, o Eterno está do nosso lado. Assim, o que eu vejo é que Josué e Caleb tinham uma fé tão grande que poderia soar até ridículo para quem estava só ouvindo aquilo. Tipo, cara, se foram 12 pessoas, 10 estão falando que não vão conseguir, 2 estão falando que vão conseguir, de uma forma assim até meio infantil. Tá, a gente vai conseguir, por quê? Porque Deus está dizendo que a gente vai conseguir. Tá, mas como que a gente vai conseguir? Como é que a gente vai lutar? Eu não sei, eu só sei que Deus disse, então a gente tem que acreditar nele, né? Então Josué e Caleb, eles tinham essa fé, mas os outros 10 não tinham essa fé, e era muito difícil para eles acreditar, e era muito fácil eles influenciarem o povo, porque eles eram maioria. Então, muito cuidado, né? A influência da maioria, porque nem sempre a maioria está certa, né? Ali o povo estava inflamando, espalhando que a terra era boa, mas que, olha, não dá, a gente não vai conseguir. E humanamente eles até tinham razão, porque humanamente não dá para eles conseguirem isso. Humanamente, se tinha gigante lá, não dá para eles, um povo pequeno, não dá para eles conseguirem. Mas eles tinham Deus ao lado deles, e eles não estavam pensando nisso. Somente Josué e Caleb estavam pensando nisso. Eu acho muito engraçado, assim, interessante, é que a fé de verdade, ela soa muito infantil. Quando você tá tudo dizendo o contrário, você fala: não, vai dar certo, porque Deus disse que vai dar certo. Isso soa muito infantil. Mas é engraçado, né? Porque, e é interessante também, porque na Bíblia diz assim: se você só pode entrar no reino dos céus, no reino de Deus, se você for como criança. Então isso meio que dá uma bugada na cabeça das pessoas, né? Você pensar que você tem que ser como criança. Criança acredita em tudo. Criança acredita. Um coração puro e sincero, ela acredita. E assim foi Josué e Caleb. Eles acreditaram. Olha, cara, e assim, o que eu acho interessante também é que, assim, a fé, os maiores momentos de fé que a gente vê na Bíblia, é algo natural, sabe? Aquele chefe lá romano que disse para Jesus bem assim: olha, meu servo tá doente. Aí Jesus disse: eu vou lá na tua casa. Ele disse: não, se o Senhor der uma palavra, assim como eu mando nos meus subordinados, eu sei que se o Senhor der uma palavra, ele vai ficar curado. E Jesus disse bem assim: nunca vi uma fé dessa. Ele ficou, uau, impactado com aquela fé. Porque para as pessoas que têm fé, ter fé, demonstrar fé, é algo natural. Não é algo que tu força pra fazer. Então, peraí que agora, olha, agora tu vai ver a minha fé em ação. Agora tu vai ver que quanto eu sou fervoroso. Não é algo que simplesmente é natural. E para Josué e Caleb também acredito aqui que foi natural eles dizerem isso. Olha, vai dar certo, a gente vai conseguir. Deus disse pra gente que a gente ia conseguir. Se a gente acreditar nele, ele vai fazer isso pra gente. Só que os outros 10 não acreditaram e colocaram o povo todo contra eles. Mas a comunidade sermana começou a falar em apedrejá-los. Assim, demonstrações de fé causam muita raiva a quem é incrédulo. Muita raiva. Se tu estiver num local que tá todo mundo desacreditando e tu se levantar e falar assim: não vai ser assim, vai dar certo, porque Deus tá com a gente e tal, eles vão dizer que tu tá espiritualizando muito, que tu é bobo, que tu é criança, que tu é infantil. Então, e não só isso, não é só um desprezo, é uma raiva e um ódio, né? Então aqui você vê, a comunidade sermana começou a falar em apedrejá-lo. Vocês estão falando besteira, calem a boca. Calem a boca, se você não calar, a gente vai calar pra vocês. Mas a gente tem que continuar tendo a nossa fé firme, porque Deus vai agir no momento certo para nos livrar de qualquer investida do maligno. Aí, ó, foi exatamente nesse momento que a glória do Eterno apareceu na tenda do encontro, e todos os israelitas a viram. O Eterno disse a Moisés: quanto tempo esse povo ainda vai me tratar como lixo? Aqui nessa versão, né, da mensagem. Quanto tempo ainda vão se negar a confiar em mim, depois de todos os sinais que fiz no meio deles? Aí Deus, né,
Ciro. Moisés disse assim, não, Senhor. Moisés argumentou, né, com Deus. Essa notícia vai chegar aos ouvidos dos egípcios. Imagina eles falando, poxa, esse Deus deles tirou eles daqui, libertou eles pra matar eles no deserto. Que Deus é esse? Que confusão é essa? Que lógica é essa? Não, Senhor, não faça isso, não. Calma aí. O Senhor cuidou desse povo, aí vai matar eles agora, que já estão aqui. E o Eterno que demora em se irar, e é grande em amor leal, que perdoa a iniquidade, rebeldia e o pecado, se bem que não faça vista grossa ao pecado, mas estende as consequências dos pecados dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. Por favor, perdoa as maldades desse povo, com base na imensidão do teu amor leal, como sempre tens perdoado desde a saída do Egito. Ou seja, o povo já estava enchendo a paciência desde a saída do Egito. E assim, a gente tem que lutar, sabe, todos os dias pra gente manter essa fé. A gente tem que se encher da presença de Deus, das coisas de Deus. Porque realmente, se a gente se encher das coisas do mundo e do realismo do mundo, a fé ela é diferente do realismo do mundo. Porque aqui, Josué e Caleb, eles viram a terra de Canaã, eles viram os problemas que tinham lá, mas cara, Deus é muito maior. Eles pensaram assim, Deus é muito maior. E se ele prometeu, ele vai cumprir. Mas é isso. E eu quero dizer pra você que não importa se as pessoas até pensem em apedrejar você, isso já fizeram antes. Já fizeram antes com Josué e Caleb. E com tantas pessoas, inclusive, mais importante, Jesus. Sempre que você vai mostrar uma fé muito fervorosa, digamos assim, uma fé de verdade, as pessoas vão se levantar muitas vezes com ódio, com raiva de você, porque você tem uma fé que se sobressai, e isso causa inveja e raiva nas pessoas, assim como foi o primeiro assassinato, o primeiro homicídio foi de inveja, que Abel ofereceu uma oferta melhor do que Caim, porque ele teve fé, né? Assim que diz lá em Hebreus, porque pela fé Abel ofereceu uma oferta melhor do que a de Caim. E a fé de verdade, a fé real, a fé pura, ela causa raiva, ódio e rancor nas pessoas que são incrédulas. Mas mantenha sua fé, porque no momento certo, foi exatamente nesse momento que a glória do Eterno apareceu na tenda do encontro. No momento certo, no momento que você precisar do escape, a glória de Deus vai aparecer e vai te dar o escape. Mantenha a sua fé.